Olá, queridos e queridas, como vocês estão? Espero que bem, espero que ótimo. Gente, hoje, olha o que eu trouxe. Escolha a sua opção. Primeira opção e segunda opção. Para quem não quiser ouvir a introdução, depois de ler o título, já pode escolher sua leitura, tá? Mas aqui eu vou fazer a introdução. Antes de começar com a primeira leitura, depois para a segunda. Eu escuto um podcast todo dia, quer dizer, de segunda a sexta, que é o Céu do Momento, que é do, tipo assim, quem criou foi o Guilherme Schultz, que é um astrólogo, e ele tem duas parceiras agora, a Paola e a Thaís. Hoje quem gravou o episódio foi a Paola. Ela falou do Mercúrio retrógrado. Tem pessoas com o signos específicos em Mercúrio, no planeta Mercúrio, que serão atravessadas um pouco mais por esse Mercúrio retrógrado. E até mesmo esse atravessamento, para essas pessoas, nem são tão grandiosos assim. No caso, eu sou uma dessas pessoas porque eu tenho Mercúrio em Áries, inclusive eu nasci com o Mercúrio estando em retrogradação. Então, então, nada. Mas os signos, além de Mercúrio em Áries, Mercúrio, quem tem Mercúrio em Câncer, que no caso é o que está em retrógrado agora, né? Mercúrio está em Câncer, Áries, Câncer, Capricórnio e Libra. Terceiro decanato. No terceiro decanato. Então não é qualquer coisinha não, gente. Você tem que saber seu mapa astral, porque tem gente que entrou Mercúrio retrógrado, é qualquer coisa. Aí o controle caiu no chão, o teto caiu, Mercúrio retrógrado. Não, às vezes é só o teto podre. Às vezes é só bater um vento e cair o controle no chão. Então relaxa, relaxa. Então faça um mapa astral, vê onde você tem Mercúrio no mapa, e aí você vê se você tem um desses quatro signos cardinais, você vê se está no terceiro decanato, aí você vê. Aí você pesquisa e também busca um astrólogo bom para falar sobre isso. Ou seja, desmistificando. Não. Relaxa que a sua casa não vai cair. Relaxa que talvez você nem pise numa poça. Relaxa que talvez na sua vida, inclusive, melhore, né? Dependendo. Às vezes você tem um site sobre determinada coisa, às vezes você tem consciência de alguma coisa que aí, sabe, esse bololô todas as vezes que as pessoas ficam criando para ganhar dinheiro, né? Porque é claro que rende muita visualização, mas também para deixar o povo biruta, mais biruta que a gente já é. Então, não. Mercúrio não, retrógrado não é apocalipse, não. Então, aqui hoje, eu trouxe assim, o oráculo da mulher selvagem, que eu não vou poder mostrar as cartas. Na verdade, eu posso só tampar. A mulher e o mundo, que inclusive tem todos os signos do zodíaco em volta do mundo. E tem essa querida aqui comendo uma flor, não tá comendo nada, uma rosa na mão, que é a Senhora dos Destinos. Eu achei muito vibe Mercúrio retrógrado, tá? Eu vou mostrar. Ah, não, ainda não. Agora eu vou começar a leitura. Eu tô com Mercúrio retrógrado, gente. Eu posso dar uma osciladinha hoje. Vou começar. O oráculo que eu mostrei agora é para me ajudar com tudo que eu tô falando, tá? Até o que eu falei no começo, eu já tava pensando nesse oráculo. Ou seja, tudo tá nesse oráculo. A vida é o oráculo. Então a gente vai começar com o quê? A gente vai começar com a primeira leitura, tá? Que é essa pedrinha de laje, para quem escolheu a primeira leitura. Então vamos lá, primeira leitura. Fundo do deck pra gente. Tem dois fundos do deck, tá? Tem fundo do deck que eu separei dos arcanos maiores, que saiu a Imperatriz. E tem esse pagenzinho. Ai, gente. Esse nude aqui eu tenho que botar o dedo. Um pajem de copas aqui. Dos arcanos menores, que vai conversar com a leitura inteira. Um OBS para vocês, tá? Quando eu tirei a cartinha de vocês, que no caso é Hierofante, como arcano maior, regente dessa leitura, o pajem de paus, rei de paus e seis de copas. Quando eu tirei, o fundo do deck era outro.
Então, eu vou falar qual era o fundo do deck para vocês, inclusive para quem ama o tarô e conhece as cartas e entende, para vocês entenderem por que eu vou fazer essa leitura. Vou botar meu óculos que já tá de noite, eu já começo a não enxergar direito. Tá começando a ficar de noite em casa, tá? Vocês estão vendo luz, não vão achar que também eu tô vendo a noite. Mas não, é que tá escurecendo, eu tenho vista cansada. Eu começo a ver meio assim. Agora eu tô vendo tudo melhor. Porque às vezes eu fico alinhada com óculos, que bate aqui um relance de uma luz, aí começa a ficar assim, aí me dá a impressão que vocês não vão me ver direito. Mas vocês estão me vendo, tá todo mundo vendo. Mas tá, o que eu tava falando? Ah, do fundo do deck. Saiu 2 de copas. Então eu falei assim, essa leitura aqui, as duas, tá? Veio meio numa vibezinha assim, mas essa aqui veio uma vibe mais focada em relacionamentos. Deixa eu ver se eu acho 2 de copas aqui pra vocês verem que eu acho 2 de copas desse baralho aqui bonitinho. Veio em relacionamentos, veio em relação a um amorzinho, em relação ao amor, ou amor de você com os outros, ou de você com um outro, né? Um encontro, um casamento alquímico com algum outro indivíduo. Vamos achar, vamos achar. A gente vai achar. Eu sou uma pessoa que eu quero achar para os meus leitores, né? Será que tá bem no início? Tá bem no início. Então vamos ver. Ó, eu acho fofinha essa carta. Eles estão no balanço, tomando uma tacinha ali de alguma coisa. Estão ali, né, no Love Love. Estão se olhando. Aquele encontro de almas. Não necessariamente seja entre duas almas, tipo, românticas, né? Às vezes pode ser uma amizade, pode ser um trabalho, pode ser um projeto. Mas aqui é focado em encontro, em um casamento alquímico com algo nesse momento de Mercúrio retrógrado. Uau! Então nem tudo é ruim, até porque as duas leituras vieram ótimas, tá? Então aqui o Mercúrio retrógrado veio o quê? Desmistificar. Ui, desculpa, gente. Bate no cotovelo, doeu. Nem sei se eu posso falar palavrão, mas falei. Ai, sabe quando dá aquela coisa? Aquele choque? Enfim. Então aqui a gente está desmistificando e a gente está fazendo de uma forma o quê? Maravilhosa. Porque, gente, a leitura veio maravilhosa. Como é que veio a Imperatriz do fundo do deck? E o Pajem de Copas ali, do fundo do deck do outro, que é um pagemzinho, pô, um pajem que sabe das coisas. É um pajem que tem o desejo de ver a vida fluir, que tem fé nas coisas que podem acontecer. É um pajem que tem ali um fluir ali sabe? Uma ingenuidadezinha básica, tem, mas às vezes é bom a gente ter ingenuidade que depois, de alguma forma, a gente amadurece e prospera. Enfim, o que eu acho para vocês? Existe a possibilidade de fato de, tipo, como veio página e como veio outro página aqui para vocês, existe a possibilidade de ser algo novo. Uma nova relação, uma nova dinâmica com relacionamentos que de alguma forma já tem uma construção, uma união. Pode ser, sim, uma pessoa que você está se relacionando de forma afetiva, aí você está construindo ali uma relação um pouco mais sólida, uma nova base. Tem o desejo? Tem o desejo. É, tem tipo uma confiança? Tem uma construção de uma confiança. Mas tem essa harmonia de querer fazer as coisas acontecerem num lugar que a troca é recíproca. Recíproca. E se for trabalho, se for um projeto, se for alguma coisa em relação a algo que você esteja criando, que você sentiu essa junção, se for uma amizade, se for o que for, mesma coisa. Aqui é feeling, né? Tarô também é feeling, gente. Tarô é feeling. Eu senti aqui, por mais que tenha vindo em Hierofante, Hierofante está falando sobre o signo de touro, né, gente? Não sei se vocês sabem. E Imperatriz é Libra. Né? Não representa, né? Mas tem Libra não, Vênus, desculpa.
Libra é a justiça. Perdão, tá? Vênus e Touro. Vênus em Touro, uma Vênus bem ali dos prazeres e tudo mais. Eu tô fazendo aqui minhas conexões com as coisas, né? E também Vênus e Touro. Vênus é regente de Touro. Ou seja, aqui acredito que tem muito a ver também com os prazeres de você ter essa conexão, que pode ser uma conexão com alguma coisa específica que te dê muito prazer. Por isso que eu falo, não necessariamente uma relação. Não necessariamente uma relação. Mas acho que é. Por quê? Por que, Bia, você acha que é? Porque eu senti. Senti que tem a ver com alguma construção de um relacionamento. Quando saiu o Dois de Copas, eu falei assim, cara, essa leitura aqui veio muito para esse lado romântico e eu acho que podem ser pessoas, sim, que estão desenvolvendo aí uma nova dinâmica, um novo relacionamento, estão vendo novas possibilidades, estão vendo que quem cria seu próprio destino é você. E a outra pessoa também. Não tem essa coisa de destinados, não acho isso. Então, por não existir o destino dessa forma, né? Quer dizer, você pode acreditar no que você quer. Eu tô falando que eu acredito. Eu acho que a gente é dono do nosso próprio destino. Ah, mas isso pode estar dentro do destino em si. Pode, mas aí a minha leitura é: eu faço e eu crio aquilo na minha vida, eu faço a vida acontecer a partir das minhas ações. Então eu não vou ficar sentado esperando nem em minha casa uma coisa fluir, uma coisa acontecer. Eu não vou ficar. Vamos supor, né? Você tá aí se relacionando com alguma pessoa. Eu ia falar um nome, mas no caso, não necessariamente você esteja se relacionando com uma mulher, nem não necessariamente seja com um homem, entendeu? Tipo, não vou falar nomes para vocês não ficarem assim, mas é homem ou mulher? Não, gente, aqui a energia, se eu fosse falar alguma coisa, não ia falar nada, porque aqui não saiu, eu não quero falar nada, não me deu vontade. Não me deu vontade de falar, se é ou se não é, para ninguém se identificar com isso. Ou você tá ou você não tá. Até porque se for um projeto, não tem como um projeto ser um monte. A não ser que você queira fazer um projeto, sei lá, não sei. Né? Vai que, né? Tem loucura para tudo. Mas enfim, e criação para tudo, né? As pessoas pintam, pode ser uma pintura, né, de um homem, pode ser alguma coisa assim, uma pintura de uma mulher, pode ser muita coisa. Ou um livro sobre, enfim, se eu começar aqui, ainda mais eu que sou escritora, se eu começar aqui, eu crio 500 mil histórias. Mas assim, voltando, não tem como, vamos supor, você está se relacionando com um fulano, ciclano. Aí você tá lá, né, no seu bem bom, aí penteando seu cabelo. E aí o que acontece? O que acontece é que você dá nas suas relações passadas, você era impossível, você deixava as coisas fluírem de uma forma diferente. Porque aí, quando você sentia ciúmes e posse, e sei lá o que, você fazia uma manipulaçãozinha ali, uma manipulaçãozinha aqui. Aí o que acontecia? Aí quando você fazia essa manipulaçãozinha ali por ciúmes, ou você inclusive podia, em algum aspecto, ser meio por causa de ciúmes, né? Porque o ciúmes, ele é uma coisa que a gente sente de uma forma mais inata mesmo, né? Tem gente que diz que não sente ciúme, mas eu não entendo isso, até porque eu sou uma pessoa bem ciumenta. Mas, inclusive, eu finjo, eu juro que você, mas eu sinto. 100%. Mas o que acontece? Aí, o que a gente às vezes faz? A gente às vezes sente ciúmes e a gente começava, né, passado, past tense, agir de uma forma, porque aqui a gente quer evoluir, aqui no nosso canalzinho a gente quer ir pra frente, a gente não quer fazer essas coisas meio mocheba, não. A gente quer fazer coisa melhor. Então eu ficava ali, acontecia uma situação, aí falava, aí descia nos exes, nas exes, aí falava várias coisas assim, falava umas coisas desnecessárias, a ex também, que via coisa desnecessária, manipulação pra cá, posso pra lá, posso pra cá. E agora, você não quer mais isso. Você quer uma comunicação, você quer saber em que página a pessoa tá, você quer saber. Por isso que eu falo que é um projeto, gente, porque eu senti isso, eu tô sentindo isso pra cá. Se for projeto, que bom. O projeto pode fluir muito bem, é só continuar fazendo as coisas acontecerem nesse lugar de ser consistente e não abandonar seu projeto. Se for projeto, é só isso. Agora voltando para relacionamento. Aí tá. Aí agora você tá
querendo construir uma coisa, né, meio que com essa consciência de eu não vou mais repetir aqueles padrões. Mercúrio retrógrado entra nisso, gente. A gente revê padrão, a gente revê o que a gente fazia, a gente revê coisas que não fazem mais sentido na nossa vida. E isso, essa atitude aqui, dessa possessividade, dessa coisa de impulsividade, de falar o que acha que pode falar porque dá na telha. Não, não, não vai rolar mais. Agora a comunicação é o quê? Serena, amorosa, afetiva, do bem. No máximo, uma firmeza ali e aqui. Pode ter o fogo da paixão? Pode ter. Meteoro da paixão, explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Ah, como é bom poder de amor. Essa música é pra quem escuta essa leitura. Do Luan Santana, Meteoro da Paixão. Então, gente, vocês querem uma novidade, né? Vocês querem uma novidade no sentido, vocês não querem repetir essas coisas. Então, vai ter comunicação, vai ter sentar e falar sobre o que vai jantar, vai ter chegar, ser firme em relação ao que deseja, imperatriz. Pra quê? Pro conforto, gente. Por que você vai querer entrar numa dinâmica que não vai te dar conforto? Mas aí, qual é a dica aqui da amiga? Gente, não tem como a gente querer uma coisa e achar que vai cair na nossa mão. Não, tem que agir, tem que fazer as coisas acontecerem, tem que conversar, nutrir uma relação, nutrir um projeto, nutrir o que for. Quando você gesta, você alimenta aquilo. Não tem como achar que vai acontecer sozinho, que o outro vai fazer tudo. Não, não necessariamente sempre seja 50-50, né? Às vezes, sei lá, se você já tem uma intimidade com a pessoa, se você tá ficando, namorando, sei lá, o que você tá fazendo com alguém que você já se relacionou, por exemplo, você já tem uma certa intimidade. Não, é novo, tá? Porque se for entrar em dinâmica do passado, achando que, não vou voltar porque não, aí já não existe. Se tá numa coisa ali, vamos supor que você já tem uma intimidade, ou não necessariamente seja do passado, tá sendo, já, é porque, gente, pelo amor de Deus, né? Depois, não, porque eu vi um tarô, a querida lá falou que talvez, não. Vamos rever as coisas, né? Porque é Mercúrio retrógrado. Se for uma coisa que não vale a pena, não vale a pena. Se for essa coisa aqui, dessa toxicidade aqui, e estiver voltando nessa toxicidade, fala que não vale a pena. Então aqui é uma coisa que está fluindo de uma forma harmônica. Até porque tem coisa que fica harmônica mesmo, mas a gente só vê as coisas quando a gente vê. Então, se você não está vendo harmônica, é porque não está harmônico. Então, se você está vendo harmônico, é porque está harmônico. Mas também, não necessariamente seja do passado, pode ser uma coisa que você já tem uma certa intimidade e que agora você está vendo que você não quer reproduzir certos padrões. É só não reproduzir, gente. É só você não reproduzir. É simples. Não é simples. Ficou com ciúmes, ficou com raiva, ficou sei lá o quê, quer mandar uma mensagem, um textão falando sei lá o quê, sei lá o quê, sei lá o quê, quer estar certo, quer ficar no bate-boca. Não vai ficar, não vai ficar. Não vai ficar nada. Pra que vai ficar? Entendeu? É tipo assim, você vai criar esse destino aí que você tanto de você que vai criar a tua vida, entendeu? Você que vai fazer o que você quer fazer, mas de uma forma consciente. Aí o Mercúrio retrógrado. É rever como você lida com as suas emoções, como você lida com as relações, como você lida com aquilo que você está lidando. E se é uma pessoa, rever como você lida com as pessoas. Porque às vezes a gente vacila. E é uma boa não vacilar, né? Então, se está sendo harmônico, se está sendo legal, se está sendo divertido, seja consistente. Alimente a relação de uma forma, sabendo que o outro deseja alguma coisa. Conheça o que esse outro deseja. Porque o que você deseja não é igual ao que o outro deseja. O outro também precisa saber o que você deseja. Então você tem que chegar e falar assim, eu desejo isso, como a gente pode fazer algo nessa vibe? O que você deseja? Eu desejo isso. Aí nisso a gente entra no consenso e cria uma dinâmica saudável. É tipo isso. Então, se tiver saudável, ok. Se não tiver saudável, bye bye. It's life. Entendeu? Então, primeira opção. Aproveitem que o amor está no ar. Agora, fiquei cansada. Senti um vuki-vuki aqui na primeira opção, gente. Tô esperando dar 20 para no 20 falar. A segunda opção. Segunda.
Carta rosa. Gente, o fundo do deck para as duas leituras foram as mesmas, tá? Para vocês, realmente foi o caso. A Imperatriz e a Virgem de Copas. Ó, o Diabo, Rei de Copas, Rainha de Paus, As de Espadas. Primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês. Aqui, muitos podem estar tendo uma nova consciência sobre dinâmicas. Quais dinâmicas? Dinâmicas no trabalho, dinâmicas no campo emocional, dinâmica em relação a você, com seu magnetismo. Então, tudo a ver com aquilo que você atrai na sua vida, seja coisa ruim ou boa, aquilo ruim não sendo assim, né? Que é mais desafiador. E seu desejo. Porque existe o desejo imperatriz, existe o desejo diabo. Certo? A imperatriz, ela tem um desejo ali, que é um desejo mais venusiano, eu diria. Um desejo venusiano, Bia, eu não entendo disso. Olha, um desejo que, em harmonia, gesta a própria pessoa. Ela cria um fluir na vida. É uma pessoa que faz as coisas acontecerem nesse lugar de leveza. O desejo cria. Eu desejo o gesto, eu desejo um minuto. E as coisas florescem. O diabo, né, tem a ver com Capricórnio, Imperatriz Vênus, né, que Capricórnio, essa coisa com trabalho. Tem uma coisa muito libidinosa também, né, mas que às vezes aprisiona, que às vezes é limitante e leva ali a um burnout só de existir, né? Da existência, um burnout, fica nesse, preciso produzir, preciso fazer, preciso. Então, esse Mercúrio retrógrado vem abençoado para vocês, segundo o pessoal. Com Ás de espadas, o anjo que veio ali. Ah, mas eu não acredito em anjo. Não necessariamente seja um anjo com uma asa, uma figura angelical. É uma benção, né, na sua vida. Literalmente uma dádiva, uma gratidão. É um mar em dia que dá para você mergulhar e tipo, oh, que delícia. Mas aqui no seu campo mental. Então é aquela eureka que você tem que não tem nem como voltar atrás, porque veio com tudo. E é tipo assim, é agora, baby, que você entende isso. É agora que você faz as coisas acontecerem de uma forma diferente. É agora, é agora. E agora é a hora. Aí você faz o quê? Aí você faz o quê? Aí você vai e faz o quê? Aí você vai e primeiro. Eu tô entendendo melhor como eu me relaciono com as pessoas. E que às vezes o meu emocional pode ser meio. Às vezes eu posso estar meio desgastada. Porque eu tô trabalhando tanto, tô fazendo tanto. Eu tô vivendo tanto assim a vida nesse lugar de produtividade e tal. Que às vezes eu nem sinto que eu tenho abertura assim para me relacionar com as pessoas, sendo que eu desejo me relacionar com algo, tipo, você pode ter uma esposa, um esposo, né? Ou enfim, você pode estar casado, casada, ou estar se relacionando com alguém, ou querer, desejar se relacionar com alguém, e não consegue, ou não consegue assim, mesmo estando dentro, sabe? Tipo, a gente, tô tão cansada sempre, tô tão cansada aqui sempre, tô tão ali focada, sei lá o que, sempre, que tipo, nem consigo alimentar essa dinâmica. Ou, estou
querendo mais abundância na minha vida, sentir essa abundância na minha vida. Quero sentir que a minha relação com o profissional é abundante. Isso vem de você. Como você está criando aquilo que você está fazendo? Você está criando com afeto? Você está só reclamando? Porque o magnetismo mesmo de uma rainha de paus, por mais que às vezes seja tipo irritadiça, né? Às vezes a gente uma rainha de paus se irrita, manda para aquele lugar e tal, enfim. Mas a pessoa que tem presença, a pessoa que gosta de fazer as coisas acontecerem, porque eu ia falar libido, inclusive é libidinosa. Olha a libido aqui pra vocês, gente. Ai, gente, vai fazer um negócio aí. Ai, tendo Copa agora, esse final de semana, aproveita essa semana. Vê aí quanto tempo meu corpo vai ficar retrógrado. Eu não sou astróloga, então não vou falar datas. Também não vou ver aqui que eu vou ter que ficar mexendo, vai ficar um ângulo meio esquisito. Assim, vê aí, vê essas coisas. É porque, gente, abafa, que não tem. Depois volta na introdução e vê o que eu falei. Na descrição também tem coisa de o que eu assisto de astrologia para vocês verem, para vocês se informarem astrologicamente. A gente não tem esse bofofô assim de ai. Não, gente, aproveita a vida que você tem. Se agora você está sentindo que você tem que dar um pause, você tem que respirar, você tem que focar e aproveitar um momento às vezes de intimidade com alguém que você esteja se relacionando, você está vendo, você está tendo consciência de que você, tipo, precisa focar mais, talvez, no seu desejo com a vida, e que às vezes esse desejo, inclusive, tem a ver com, tipo, nutrir relacionamentos, nutrir dinâmicas, nutrir você, né? Se nutrir, gente, o que, que você gosta de fazer? O que você gosta de fazer? Talvez você seja romântico, talvez você goste de escrever poesia, talvez você goste de ter ali um hobby que envolva a arte ou, enfim, coisas assim, talvez gastronômicas ou literárias. Gente, use esse poder de manifestação. Se você está revendo várias coisas, se você, inclusive, estiver revendo sua profissão, gente, lembrando, o fundo do deck para todas as leituras, foi o que eu falei no início, é a Senhora do Destino e a Mulher e o Mundo. A gente nutre aquilo que a gente quer fazer com a vida. A gente cria a nossa vida, gente. A gente quer fazer as coisas por nós. Entendeu? Então, aqui, meus amores, para vocês, para a segunda opção, se é uma questão profissional para vocês, assim, que está começando a reverberar agora, tipo, bota desejo no seu trabalho. Tenta botar desejo no seu trabalho. Mesmo você odiando ele, tenta botar algum desejo nele. Se não dá para sair do trabalho agora e precisa ficar nesse que você está agora, ai, se a luz desligasse, ainda mais que eu gostei do vídeo, eu ia ficar muito bolada. Mas se você está revendo assim, as coisas em relação a trabalho, bota amor no trabalho, bota fé. Você tá com o emocional abalado, você tá sentindo que sua vitalidade está meio assim, que você quer aumentar a vitalidade, se conecta com seus desejos, vê o que você está precisando fazer, se você tem algum relacionamento, dá uma alimentada nesse relacionamento aí, entendeu? Gente, com todo respeito, é importante ter uma relação. Não necessariamente o VUC-VUC, né? Mas, tipo, cara, tipo, tudo além do VUC-VUC é importante também. Então, o que eu ia falar assim, eu me pedi porque eu tava pensando. Eu falei isso, aí eu imaginei. Pode ou não falar no YouTube? Minha cabeça, ela funciona rápido, né? Eu tenho uma mente muito ampla. Assim, mas o YouTube mostra. Enquanto eu tava falando, eu tava pensando nisso. Mas o YouTube mostra coisas com. Porque eu não quero falar essa palavra, é que me conta. Mas. Que também não é uma palavra nada demais, né? Sabe? Porque eu não sei se eu vou me importar. Não sei o que pode falar no YouTube. Eu não tô ainda muito assim com o YouTube. Não tô friends. Não tô assim. A gente tá se entendendo aqui. Então, não, porque tem relacionamentos, né? Tem gente com tudo nessa vida. Às vezes, isso não é um foco dela, mas às vezes, sabe, tipo, não tem momentos prazerosos, né? Não vai comer num restaurante bom,
sabe? Não necessariamente casa, né? Mas não faz um jantar em casa, não tem um momento de carinho e tal, de afeto. Gente, vai focar na sua dinâmica também, né? Porque, putz, de grila. Não vou falar isso. Acho que é só isso mesmo. Foque e seja verdadeiro. Seja uma pessoa verdadeira. Seja sincero. Seja uma pessoa justa, tá? Seja uma pessoa justa. Não seja aquilo, eu falei isso para a primeira leitura. Não seja aquilo que você gostaria que fossem para você. Seja aquilo que o outro gostaria também. Que você pode ser. Porque se você não puder, gente, ninguém é obrigado a ficar em dinâmica nenhuma. Saiba o que o outro deseja. Não é para fazer exatamente o que o outro quer. Não é dessa forma. É ter a humildade de entender que somos pessoas diferentes, a gente deseja coisas diferentes, então a gente não vai fazer para o outro de uma forma egoísta o que a gente gostaria que fizessem com a gente. Não, porque o outro quer outra coisa. O outro não é você, entendeu? E isso é um gesto de amor, entender que o outro não é você. Então libera uma música para vocês. Poeira, 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 levantou poeira. É assim, gente? É assim a letra? Ou eu tô marolando? Mas enfim, gente, é isso. Desmistificando Mercúrio Retrógrado. Porque a gente tem que chegar aqui e fazer as coisas justas que a gente acha justo. E eu acho justo falar pra vocês que Mercúrio Retrógrado não necessariamente seja uma coisa que é destruidora, tá? Pode ser muito boa. Que nem essas duas leituras que eu fiz. É isso mesmo. Então, muito obrigada para quem ficou até o final. Quem gostou, não esquece de dar o like, não esquece de me seguir, né? Porque eu posto coisas legais, inclusive. Eu sou uma pessoa que emana boas energias para quem tá aqui na minha grama, entendeu? E pode ter certeza que a bruxona faz as coisas acontecerem. Pode ser. Até o próximo vídeo, gente. Beijo.